Professora Rosângela, professora Emanuele, Mariana Chá Civil, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, os 112. A extensão está muito feliz com a presença de todos vocês, o curso de Direito já está agora no segundo dia de programação do WebUni, né, hoje a professora Rosângela, junto com esse grupo de peso aí, vai discutir um tema super relevante para o que a gente está vivendo, e a extensão ela vai estar dando suporte pelo chat, certo, pessoal? A gente vai estar fazendo o credenciamento online, então fiquem sempre acompanhando o que a gente está colocando no chat. As perguntas também vocês podem fazer pelo chat. Mariana do Chá Civil vai estar fazendo a mediação junto com as convidadas. E ao final também desse momento, a gente vai estar liberando um questionário de satisfação para que vocês possam estar, né, realmente respondendo e dizendo um pouquinho do que vocês acharam desse momento. Essa atividade está sendo gravada para a gente gerar conteúdo online e poder também disponibilizar via YouTube, tá bom? Então, eu passo para o Chá Civil, agradeço novamente a professora Rosângela e a professora Emanuele pela disponibilidade. Agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Vou começar agora me apresentando, né? Sou Mariana, estou aqui representando o Chá Civil, representando toda a diretoria, toda a organização dessa palestra que estamos fazendo um momento atípico, né? A gente é conhecido por fazer palestra lá no nosso auditório, na Uni. Tudo bem, todo mundo cara a cara, e hoje a gente está nessa situação bem diferente. Mas o que importa é debater o direito civil, né? O Chá Civil tem que estar debatendo o direito civil em qualquer situação. E hoje, nada mais assim, para esse momento, a gente trouxe um tema bem atual, tem tudo a ver com direito civil, que é essa questão do condomínio, como é que se dá? Eu posso fazer tal coisa no meu condomínio, eu posso fazer isso, eu não posso, o síndico pode mandar e-mail, o síndico pode mandar na minha casa, quem pode, quem não pode, é um disse-me-disse, né? Por ser um tema novo, por ser um momento novo, né? E a gente escolheu, junto com a professora Rosângela e a professora Emanuele, esse tema para tentar ajudar vocês, ajudar todos nós a entender um pouco mais sobre esse momento que estamos passando. Vou passar a palavra para elas duas, a gente vai ficar fazendo várias perguntas que até mesmo vocês nos repassaram, passaram para as professoras, e assim a gente vai conseguir responder assim cada vez mais sobre o que acontece, o que pode e o que não pode nesse momento. Nosso tema ficou a convivência em condomínio em face do isolamento social, com as professoras Emanuele e Rosângela, ambas da instituição UniRN. E é isso, vou ficar acompanhando vocês, as perguntas que vocês quiserem, podem fazer no chat, vou ficar de olho, estou aqui para isso. E a gente só pede, assim, que no momento, como a instituição já pediu, ficar de microfone desligado, ficar de câmera desligada, mas que vai ter um momento para todo mundo debater, todo mundo conseguir explanar um pouco mais. Elas vão dar início, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para elas e a gente vai se encaixando. Professora, se vocês quiserem também falar um pouco mais, alguma coisa, antes de a gente começar as perguntas, eu acho que se encaixa nesse momento. Não, só queria agradecer o interesse na nossa webinar, né? Agradeço aos meus alunos atuais, os meus antigos alunos, os alunos do ano também. Então, assim, ficamos muito surpresas, muito contentes com a procura, né? Tivemos que aumentar o número de vagas 2 vezes. Então, assim, muito gratificante para a gente que está aqui desse lado, trabalhando, tentando se acostumar com essa tecnologia, né? Não é fácil, anos dando aula em sala de aula, presencialmente, então, assim, não é fácil para a gente estar aqui do outro lado também. Mas quando vocês se interessam, aí a gente, assim, move céus e terras para fazer tudo da melhor maneira possível, tá certo, gente? E aí, só queria pedir que vocês realmente, tendo perguntas, tendo dúvidas, vai ser o maior prazer da gente tentar esclarecer, discutir aqui, porque não é que a gente vai ter as respostas prontas para todas as perguntas que vocês fizerem, para todas as perguntas que estão surgindo nessa etapa difícil, né, da nossa vida social e condominial também. Então, não é que a gente vai ter todas as respostas prontas, mas a gente quer lançar uma luz nesse debate, a gente quer também orientar um pouco como tomar as decisões, não é isso? Para que as pessoas saibam, assim, como é que pode exercer os seus direitos, o que é que pode ser sugerido, inclusive, né? Então, o nosso
intuito é a discussão, não é a resposta pronta para nada, tá certo? Então, espero que vamos. Porque até não tem, né? É um momento tão novo, a gente está tentando se encaixar, todos os civilistas, né? Estão tentando se encaixar no como fazer o certo para esse momento, né? Exatamente. Mano vai falar também um pouquinho. Vou sim. Boa tarde a todos, meninos. Eu me sinto muito privilegiada e lisonjeada pelo convite de participar do Chá Civil. Eu gosto muito de café, Rosângela, mas também adoro um chazinho. Chá é maravilhoso. E nesse Assim, horário, né? Esse momento, e nesse horário, nesse tempo que está um pouquinho chuvoso, que está uma delícia. Então, aqui estou muito aconchegada com vocês, nesse calor que, mesmo virtualmente, eu estou sentindo, né? São dúvidas, gente, que estão pairando, né, para muitas pessoas, que a maioria das pessoas, né, reside em condomínio, até por uma questão de segurança, né, e a gente estava debatendo isso, não foi, Rosângela, com relação a as pessoas se sentem mais seguras, as pessoas se sentem mais integradas, então é um formato de moradia que é bem presente, né, e em função dessa junção de várias pessoas, de vários gostos, de várias atitudes, né, os conflitos, eles vão acontecer, é fato, não é? Mas aí, dentro dessa realidade que estamos vivendo, esses conflitos, eles estão mais, como é que eu posso dizer, aflorados, né? Porque as pessoas realmente estão num momento diferenciado, as pessoas estão um pouquinho mais angustiadas. Então, além das regras, né, que estão sendo impostas de uma forma, assim, emergencial, ainda tem a condição do indivíduo, né, de estar nessa angústia, né, nessa situação de angústia também. Então, como é que a gente pode readequar toda essa coexistência nessa ambiência social, já que a gente depende tanto do outro, né? Eu gosto muito de falar isso, principalmente para o pessoal de introdução, que nós somos seres tão sociais, né? E estamos percebendo bem isso agora, o quanto a presença do outro é importante, não é? É verdade. E essa do outro, ela não deve ser tão estressante e degradante em função desses litígios que podem vir a acontecer, mas com relação às relações condominiais, a gente também percebe que as adequações, as adaptações, elas são possíveis, né? Mesmo nessa realidade de isolamento social, que é necessário, que é importante, porque a doença, ela realmente é perigosa, né? A gente vê isso no contexto mundial, não é verdade? Então, eu, mais uma vez, me sinto muito feliz de estar aqui. Acredito que essa reunião vai ser muito produtiva para nós, essa troca de conhecimentos, ela é muito válida, e saber também, que eu tenho a certeza de que futuramente estaremos todos juntos, novamente, em sala de aula, conversando e debatendo, e essa vai ser uma lembrança histórica, né, das nossas vidas, que vai ficar como uma forma de experiência também, certo? Então, vamos começar os nossos debates, né, e falar bem maravilhosa. Eu acho que, assim, nada mais justo do que a gente já debateu de começar um pouco falando sobre os poderes que os síndicos têm, né? Eu acho que o ponto-chave da gente vai ser iniciar com essa pergunta. O poder que o síndico tem nessa época de isolamento. O síndico pode fechar a área de lazer? Como é isso? É uma dúvida, eu acho que é uma das maiores dúvidas que todos nós temos, porque, assim, a área de lazer é a nossa única possível diversão. E aí, ele pode fechar? Eu posso estar na área de lazer com outra pessoa? Como é? Eu acho que a professora Rosângela vai começar, né, debatendo essa pergunta, e com certeza Manu vai dar uma entradinha também. Mas vamos lá. Isso, Mariana, essa própria... veja que a pergunta já fala, né? O poder do síndico, né? O síndico, ele tem poder, né? Até onde vai? Então, na verdade, gente, o síndico não tem poder de nada, né? O síndico, ele administra o condomínio, mas a administração, ela é assemblear, né? Como é que fala? Assemblear. Isso, obrigada. Assemblear, saiu, né? Então, a administração, ela é assemblear, querendo dizer o quê? Que não é ele mandar e os condôminos obedecerem, né? Tudo dentro de um condomínio é por votação. Então, não é o síndico simplesmente chegar e dizer, vamos fechar a área de lazer, né? E pronto, e ninguém pode descer, ninguém pode tomar sol, ninguém pode fazer nada.
né? Então, ele tem que se lembrar disso. Lógico que, no momento emergencial, aí vamos voltar aí como tudo começou, né? De repente, veio o decreto que mandou a gente ficar em casa, suspender aula, etc, etc. Então, assim, ninguém sabia direito como é que ia ser a situação, e aí a primeira coisa que os síndicos fizeram, e eu acredito que foi uma decisão acertada, foi dizer, vamos fechar tudo. É isso? Então, a primeira decisão, vamos fechar tudo. Então, se anunciou nos condomínios, que colocou lá, né, no elevador, que estava proibido, por enquanto, o uso de piscina, enfim, toda a área comum, não é isso? Então, considero que, de início, a atitude dos síndicos foi corretíssima, certo? Porque ele não tinha tempo hábil. Foi uma situação que pegou a gente de surpresa, de repente fecha tudo, né? Então, não se teve tempo hábil para se discutir no condomínio como se ia organizar aquela situação. Mas hoje nós já estamos há quantos dias? 60 dias de renovação de decreto, né? Vem um decreto, deixa a gente 15 dias preso em casa, depois renova. Então, assim, eu acho que nessa altura do campeonato não tem mais justificativa do síndico não ter se reunido com os condôminos, e quando eu falo reunião, muito cuidado, né? Não é preciso fazer aquela reunião no modelo antigo, chama todo mundo para o salão de festa e se reúne, não precisa ser assim, né? Nós estamos reunidos aqui também, né? Já temos 123 e não estamos correndo risco nenhum, né? Isso. Então, o síndico é sempre bom frisar isso, né, professora? Exatamente. Que as assembleias precisam ser feitas mais virtualmente, como nós estamos fazendo agora. Então, aquele síndico que já tem aquela vontade de poder, né, que acha que pode, ele vai dizer assim, não, mas não está podendo fazer reunião, então deixa que eu decido. Só que não é assim, né? O condomínio, como o próprio nome já diz, é uma propriedade de todos, não é isso? Então, ele não pode decidir sozinho, até porque o poder dele é sempre limitado às decisões da Assembleia. Então, passados esses dias todos, se o síndico ainda não fez, eu acho até que já está passando do tempo, mas se o síndico ainda não fez, eu acho que nós que moramos em condomínio, eu também moro, né? Já está na hora da gente provocar a colaboração, né? E aí, gente, a gente vai simplesmente ficar com tudo fechado? Será que não tem uma forma, né? Então, será que não dá para a gente uma coisa ou outra fazer não é uma liberação para voltar a ser como era antes, mas uma organização, não é isso? Então, se eu estou em casa, né? Então, se eu estou no núcleo familiar de 5 pessoas, por que eu não posso usar a quadra de esporte? Só o meu núcleo familiar, não é isso? Então, com hora marcada, não é isso? Uma família de cada vez, dando o espaço para higienização do local, se precisar, não é isso? Então, eu acho que há maneiras de se fazer, até porque nem todo mundo no condomínio quer usar quadra, nem todo mundo quer usar, não é? Nem todo mundo se interessa em fazer exercício, embora agora que a gente não pode, tem dado mais vontade, né? Mas todo mundo, às vezes, nem pode fazer, né? Tem aquelas pessoas que precisam do exercício para manter uma pressão nos níveis normais, né? Para controlar uma doença que seja. Então, a gente tem que pensar em todas essas situações, certo? Então, a minha resposta para essa pergunta, se o síndico pode fechar, eu acho que ele pode, desde que a Assembleia vote. Você pode morar num prédio que está todo mundo tão assustado que não quer nem ouvir falar em descer para tomar sol, não é? A gente sabe que tem pessoas mais assustadas, outras menos, né? Então, pode ser que tenha o Deus me livre que eu não saia desse apartamento, daqui ninguém me tira. É o direito dele, né? Mas dá para a gente organizar para quem quer descer, para quem precisa descer, fazer um exercíciozinho, tomar um solzinho. O síndico tem que ouvir essas pessoas, essa assembleia, ela tem direito de voz, certo? O síndico, ele não é o todo-poderoso do condomínio. Pronto. Lembrando que não tem desculpa de não fazer assembleia, porque temos todas as redes sociais, né? Então, para ir no condomínio... Isso. E ainda que você more no condomínio, assim, tipo o meu, que tem muita gente idosa, que de repente não usa, mas você tem um interfone, né? Você pode pegar o interfone e dizer, olha, minha senhora, é o seguinte, estou com uma proposta
de organizar para todo mundo ter direito a uma hora na quadra. A senhora tem interesse? Eu tenho interesse na academia, tem interesse na piscina, e organizar isso aí, entendeu? Então, desculpa, não tem. Quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa, né? É um momento atípico, a gente sabe que tem que moldar, né, para esse momento. Tem que ir procurando o jeito de fazer. E aí, Manu, você quer complementar um pouco? Pronto, gostaria sim. Perfeitamente, inclusive, eu e Rosângela já havíamos conversado sobre isso, né, sobre esses poderes do síndico, porque realmente são essas dúvidas que são suscitadas pelos condôminos. Alguns podem concordar com algumas atitudes que são tomadas, né, como uma forma de emergência, mas outros podem não concordar. Afinal de contas, gente, o condomínio tem muita gente, né, são 30 apartamentos, então cada um pensa de um jeito, né, e realmente tem que, essas assembleias, elas são muito importantes, inclusive até o próprio Código Civil, ele traz esses regramentos, né, o síndico tem as prerrogativas e também tem as funções dele, que a lei determina, tá certo? Então, quais são as funções desse síndico? Que pode ser um morador, pode ser um condômino também, mas pode ser uma pessoa externa ao condomínio, né? E aí, nesse caso, também debatemos isso, não foi, Rosângela? Isso. Que uma pessoa externa ao condomínio, ela também não vai estar sensível aos problemas de fato, porque uma pessoa que mora, ela tem uma pessoa que não mora tem outra. Então, o síndico, ele vai convocar as assembleias, e ele tem que convocar as assembleias, porque além dessa função, né, de convocação das assembleias para prestação de contas, ou para, eventualmente, resolver problemas, né, e aí, nesse caso, tem as assembleias ordinárias, extraordinárias, ele deve dar conhecimento a todos os condôminos de todos os interesses, né, que estejam relacionados à administração do condomínio, né, e aí vem a situação bem adequada a esse momento que nós estamos, né? O síndico, ele tem a responsabilidade de, através de diligências, procurar sempre zelar pela prestação dos serviços em prol de todos os condôminos, né? E aí, nessa prestação de serviços, ele precisa também, né, não só resguardar os condôminos nessa questão de segurança, né, e também de serviços, mas de saber e comunicar esses condôminos, né, não só as necessidades, como também escutá-los, porque, afinal de contas, toda essa conservação, essas diligências, esses cuidados, essas manutenções vão ser destinadas a todos os condôminos. Então, eles que são interessados, eles devem participar. Então, eu acredito que o síndico, ele pode tomar, sim, as medidas emergenciais. Também concordo com a professora Rosângela de que essas medidas, elas devem também ser decididas em assembleia, e já estamos no momento, né, de que essas assembleias aconteçam, inclusive, os condôminos, eles têm até a possibilidade de também convocá-las, né, não, professora Rosângela? Isso, foi bom você ter falado isso, porque eu já vi, já apareceu aqui na minha tela uma pergunta de Marcelo, né, dizendo se o síndico não quer convocar. Então, o poder do síndico não é tanto quanto ele está pensando que porque, inclusive, tem síndico que não tem nem essa noção, acha que uma assembleia só acontece se ele convocar. Não é, e não é desse jeito. Então, se os condôminos querem uma assembleia e o síndico está se esquivando, né, porque ele sabe que a decisão vai ser contrária ao pensamento particular dele, então, por maioria, os condôminos podem se reunir, podem fazer uma assembleia e podem decidir alguma coisa diferente do que o síndico está querendo. Inclusive, vamos lembrar também, né, que assim como tem impeachment de presidente, tem de síndico também. É verdade. Inclusive, esses condôminos, eles podem até, mediante um quarto, né, solicitar assembleias ordinárias, extraordinárias, bem como destituir o síndico, elegendo um representante para ele, não é verdade? Isso. Então, vamos passar para a próxima, né? É verdade, eu ia falar. A próxima, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos entregadores e dos visitantes. Como é que o síndico que vai pedir desse pessoal chegar lá, qual é o poder, como é que ele vai atarear isso? Ele tem que organizar, claro, que não pode chegar todo mundo assim, mas como é que ele pode fazer isso, já que ele não tem o poder unânime, né? É uma forma que ele também não pode deixar...
tal pessoa quer convidar uma pessoa, ele não, tal pessoa não pode ir para o meu condomínio, ele não pode fazer isso, né? Então tem que ser em todo o conjunto de cada pessoa, de cada apartamento na Assembleia, tudo isso que a gente está debatendo, né, professora? Super encaixa. Todo momento ele precisa da votação de todo mundo, mas fale um pouco mais sobre a questão de entregadores e visitantes, por favor. Pronto, nesse caso vai para mim, não é? Isso, Manu. Pronto. O que é que acontece, gente? Esses serviços, muitas vezes, são serviços essenciais. E os serviços essenciais, eles não podem ter a sua prestação comprometida, não é verdade? Dessas entregas. Entregas de vários gêneros, né? Desde a entrega de uma água, um gás, uma alimentação, né? Vocês sabem perfeitamente que as pessoas, às vezes, elas têm esses serviços como serviços rotineiros, né? Pessoas que não fazem a sua própria refeição em casa. Então, diante dessa conjuntura, há possibilidade, sim, da continuidade das entregas, não é verdade? O síndico, se ele não teve que estabelecer num regimento interno, tá certo? Essas novas regras, né, que demandam a Assembleia justamente para a modificação das regras que devem ser utilizadas no condomínio nesse período, organizar no sentido de, né, o entregador, ele não vai necessariamente subir até o apartamento, né, ele deve entregar o objeto, o produto ao morador, não é? Se identificando na portaria e também tendo os cuidados da higienização necessária, né? Inclusive, essa higienização necessária, ela pode ficar em cargo não só dos funcionários do condomínio, como também da pessoa que está recebendo por esse produto, né? Com relação às visitas, é também um pouco complicado, né? Porque essas pessoas, elas não podem deixar de receber suas visitas, né? Afinal de contas, são familiares. Nesse período de isolamento, né, a gente precisa tomando os cuidados necessários, fazendo as higienizações, colocando as máscaras, né? Essas visitas, elas não necessitam ser assim, finalizadas ou até mesmo impedidas, não é? Porque são serviços, fazem parte de serviços essenciais, né? De bens essenciais que os condomínios precisam, tá certo? Bem como as relações de afetividade, que estão sendo tão importantes nesse momento em que estamos vivendo, não é? Então, o síndico, ele pode perfeitamente, em um momento emergencial, estabelecer, né, essa situação de forma organizada, né? Ele pode restringir os entregadores desses serviços, aí fica um pouco complicado, né? É o que eu estou falando, Emily. A restrição completa, total, ela vai comprometer, inclusive, o próprio condomínio, né? A empresa de água. É o que eu estou falando. O entregador, ele pode chegar, né, fazer a higienização necessária, e muitos condomínios, eles estão com estrutura para isso, não é? E ao invés de subir até a unidade, né, o morador, ele pode encontrar o entregador logo embaixo, né, na portaria, para levar seu produto para dentro do apartamento. E aí, nesse caso, você não vai ter um vai e vem de pessoas externas dentro do condomínio, porque isso também é perigoso, né? Quanto mais gente circulando, mais possibilidade de contaminação, né? Então, os serviços, eles não podem ficar impedidos, né? Até porque pessoas, muitas vezes, necessitam desses serviços, não é verdade? Pessoas com problemas de saúde, gente, pessoas com problemas de saúde que necessitam de um atendimento médico, ou até de um fisioterapeuta, também. Então, a higienização, ela deve ser necessária nesse momento, e o condomínio, ele tem que ter estrutura para isso, né? Se o prestador de serviço, ele tem que ir à unidade necessariamente, que é como eu estou falando para vocês, são pessoas que prestam serviços de saúde, nesse caso, a higienização, ela deve ser necessária. Nos elevadores, deve ter também uma estrutura de higienização, tá certo? Para que essa pessoa, ela possa subir, possa descer. No apartamento também, a utilização de máscaras, né, que é necessária, inclusive nas vias públicas, o último decreto, né, que modificou o primeiro decreto de isolamento social, que agora obriga que em espaços, não só públicos, como também de uso coletivo, nos condomínios, né, eles devem ser utilizados por pessoas mediante máscara, as pessoas têm que usar máscara, mais do que correto, não é? Então, aqui, ó, o síndico pode restringir? Não, eu acredito que essa restrição total,
ela vai de encontro até o resguardo aos direitos dos condôminos, tá certo? Então, quer poder mais do que o decreto. O síndico quer poder mais do que o decreto. Exatamente. Em caso local, as do condomínio, elas mudam em que aspecto? Gente, o condomínio, ele tem a convenção e o regimento interno, e aí é por isso que a professora Rosângela estava falando o quanto é importante uma assembleia para decidir essas regras, principalmente regras de urgência. Isso. Eu acho que o meu tempo acabou, não foi, não? Foi verdade. Surgiu aqui uma outra pergunta daquela outra pergunta, professora Manoela. Não sei se você prefere responder agora ou no final, mas eu achei bem interessante para terminar a sua palavra. Que Emily Martins falou que as empresas, no caso, é a empresa específica. No meu condomínio, por exemplo, o síndico escolheu as empresas que podem entregar água. Você acha que o síndico pode ter essa autoridade de escolher as empresas? Aí é que tá, né? Algumas pessoas, elas demandam serviços diferenciados, depende da necessidade da pessoa. Água, gás, depende se o condomínio ele não tem gás encanado. Isso. Nesse caso, são serviços essenciais, mas tem outros, né? Então, nesse caso, o síndico ele pode até tomar esse tipo de medida, mas não seria a medida mais adequada. E sim, se decidir em assembleia, né, para ver quais são os serviços que devem permanecer, né, e serviços que não sejam essenciais. Porque, vejam, meninas, olha só, uma pessoa que faz uma drenagem porque quer ficar esteticamente bonita, mas uma pessoa que faz uma drenagem porque passou por uma cirurgia e precisa. Né? Cada caso situações aí completamente diferentes. Então, a gente tem que ver a necessidade, não é? E também cada caso é um caso. Então, é muito problemático, viu, Emily? Essa restrição total, tá certo? Isso aí deve ser decidido em assembleia, e essas assembleias, elas podem ser feitas, gente, pelo meio virtual, e para que essa certificação ela aconteça, nada impede, inclusive a gente até comentou ontem, não foi, professora Rosângela, uma ata notarial nesse sentido, para resguardar, né, em ata, que realmente a decisão, ela foi uma decisão tomada com o quórum devido, e com a certificação devida. É verdade. Agora, só a última pergunta em relação ao poder do síndico, né? Se ele pode impedir ou não, é para a professora Rosângela, é a questão da saída dos idosos, que a gente sabe que os idosos são um grupo de risco, né? O maior grupo de risco que temos. E são teimosos. São teimosos. Mas e aí, o síndico pode impedir a saída deles? Como é que se dá isso? Mariana, antes de eu responder essa pergunta, eu queria só fazer uma complementação do que você perguntou para a Manu, porque eu achei assim, com relação ao que Emily perguntou, restringir os serviços ou não, eu até brinquei, eu disse o 5 está querendo ter mais poder que o decreto, né? Então, veja, eu acho que não é conveniente nem estar escolhendo serviço que pode, serviço que não pode. Eu acho o seguinte, do portão para dentro é uma situação, mas até chegar na portaria é outra. Então, entendo o seguinte, por exemplo, nós passamos o Dia das Mães confinados, né? Shopping estava funcionando até em sistema de delivery, né? Você comprava o seu produto e você ia no estacionamento do shopping e pegava, né? Eu não usei esse serviço, mas eu vi que ele estava sendo disponível. Eu comprei presente para minha mãe, para minha sogra, pela internet. Então, por que o síndico vai ter o poder? Se o serviço está à disposição, se o governo não barrou esse serviço, por que o síndico, a encomenda vai chegar na portaria dele e ele vai dizer, aqui esse tipo de entrega eu não aceito. Eu não vejo como um síndico possa fazer isso. Agora, o que ele pode fazer? Inclusive, eu estava conversando com o Manu ontem e estava explicando para ela que no meu prédio, desde que eu entrei aqui, faz 11 anos que eu moro aqui, entregas são permitidas até a portaria. Você desça e pegue a sua encomenda. Se for uma coisa mais pesada, você pode... Temos o pessoal do condomínio que pode subir com esse produto para você, se não for permitido, né? Como geralmente não é. Emily perguntou esse negócio da água, né? Então, também a questão da água. Aqui no condomínio, o que a gente faz? A gente tem água, a gente compra água, armazena dentro do condomínio. O condomínio compra. Quando você precisa, você liga na portaria, alguém sobe com a água que você pediu e você paga. Certo? Por quê? Porque se você pedir um entregador e ele chegar com um garrafão
de 5 litros, é você ou alguém da sua casa que vai ter que pegar o garrafão lá na portaria, entendeu? Então, não é porque é um momento de pandemia, é uma questão de segurança, entendeu? Então, nós em assembleia, decidimos que seria assim, por questão de segurança nossa, e segurança que na época não era questão de saúde, né? Questão só da segurança mesmo, né? De prevenir, né? Essas coisas que acontecem por aí. Então, quando o síndico pode estabelecer, né? Se ele não fez isso antes, se você mora no condomínio que sempre foi permitido a entrada de qualquer tipo de entrega, então também não acho que seria agora o momento de estar fazendo triagem, porque como o Manu bem falou, as necessidades das pessoas são diferentes, não é? Então, acredito, entendo que o síndico também não tem esse poder de polícia, né? Então, faço o seguinte, vamos organizar, mas sabendo que a organização funciona da portaria para dentro do condomínio. Chegou na portaria, se o decreto presidencial não impediu que uma determinada loja de roupa me vendesse um produto e fosse entregar na minha casa, então não cabe ao síndico dizer que se for roupa não entrega, que se for cosmético não entrega, não é? Então eu entendo dessa maneira, certo? E a pergunta agora que me foi dirigida é do idoso, né? Se pode permitir que saia, né? Então, é outra coisa também que isso não é. Olha, o síndico ele já tem preocupação demais, gente. Pelo amor de Deus, ser síndico é um negócio que eu acho que não vale a pena qualquer ganho, né? Qualquer vantagem financeira, porque é problema atrás de problema. Então, o síndico não tem que estar inventando preocupação para ele, não. Quem tem que se preocupar com esse idoso é a família. Ou a polícia colocar. A gente viu na Itália, né? As pessoas saíam, né? Aí vinha a polícia e perguntava: você vai para onde? Para fazer o quê? Então, esse não é o papel do síndico. A prefeitura coloca a polícia em todas as ruas, né? Para olhar se esse idoso pode sair ou não, para saber onde é que ele vai, não é? Ou então a própria família que realmente tem que estar prestando assistência, estar cuidando, né? Não deixar, alguns deles não tem mais o discernimento, não é? E aí tem uma escapadinha e foge mesmo, até brinquei dizendo idoso teimoso, mas às vezes não é esse o caso, né? Às vezes a pessoa já está com um problema de saúde que não permite ter a consciência do perigo, né? Da exposição que está sofrendo ao sair de casa. Então, cabe à família, é um dever da família e é um dever do Estado, se decretado tal lockdown, né? Que eu espero que não, morro de medo desse lockdown. Então, se decretado aquele lockdown no sentido de que não pode sair mesmo, né? Então, o Estado é que coloque lá a polícia em cada esquina para mandar todo mundo voltar. E aí você vai para onde? Volta para casa, não é? Mas enquanto não for feito isso, o síndico não pode querer, não é nem saudável para ele, né? Ele vai ficar na porta do condomínio, né? Então o síndico não pode querer assumir esse papel, tá certo? Manu, diga aí o que você acha. Manu, você está aí ainda? Acho que estou aqui. Está me escutando? Sim, tá me escutando? sim, professor. Agora tá? Pronto. Pronto. E Rosângela é tão problemático porque vai de encontrar o direito de vida do idoso, do direito de liberdade do idoso, né, que às vezes necessita realmente sair, até porque se nós estamos incomodados com o confinamento, imagine o idoso também, não é? Então, eu acho que é muito salutar essa sua observação de que a família ela tem que tomar cuidado com esse idoso e tomar cuidado com a precaução que esse idoso tem que ter ao sair, assim como todos. É o uso de máscara, levando seu álcool gel num frasquinho pequenininho, para todo momento fazer a higienização. É um momento de cuidados, né? E aí, nesse caso, a família ela também tem muitas responsabilidades. E aí, não só com relação ao idoso, como também com relação a crianças e adolescentes. Não é verdade? Exatamente. Então, tem até uma pergunta aqui, viu, Rosângela, para você. Diga aí, Mariana, por favor. Eu não falei da questão agora, porque eu estava esperando para o final, porque eu vi que... Não, então deixa, você que sabe. Que a gente vai começar a falar sobre isso agora e já vai responder eles. Pronto, ele fica aí.
Então eu já vou começar. A questão da manutenção, quais são as manutenções de coisas essenciais no condomínio? As reformas são possíveis nesse período? Em quais horários? Se pode ou não fazer reforma, se só pode fazer reforma de coisa essencial, ou se pode fazer só para enfeite, né? Dependendo de qual tipo de reforma pode acontecer. Se o síndico é que vai definir isso ou não, como é que fica? É a questão dessa manutenção em si. Para a professora Emanuele. Para mim, né? Gente, é o seguinte, com relação aos serviços essenciais, eles devem ser feitos. Inclusive, um projeto de lei, ele foi apresentado recentemente para ver essas relações de direito privado na época da nossa pandemia, não é verdade? E com relação às regras condominiais, olha só, decisões judiciais já aconteceram, né, inclusive em outros estados, no sentido de impedir, olha só, impedir reformas em apartamentos. Veja bem, é diferente de um serviço de essencialidade, né? De uma reforma que deve ser feita. Uma benfeitoria necessária, ela é urgente, ela deve ser feita. Então, nesse caso, o condomínio ele não pode impedir, até porque pode ir de encontro à parte estrutural, né? Então, quando esses serviços, eles forem serviços de manutenção essenciais, quando esses serviços forem benfeitorias necessárias, que são urgentes, elas devem ser feitas. O que não está podendo ser feito, né, e a gente está vendo por decisões judiciais, são reformas, até porque quando há a reforma, que ela pode ser adiada para um momento posterior à nossa pandemia, né, ou seja, a gente pode esperar para deixar o nosso apartamento mais bonito, né, até porque as benfeitorias voluntárias, elas são eleitas. Então, nesse caso, quando você faz uma reforma que não é necessária, você produz barulho excessivo, e isso pode incomodar pessoas que estão angustiadas dentro de casa, bem como que estão trabalhando dentro de casa, no trabalho em casa, e todo mundo chama de home office, mas eu sou igual a Suassuna, eu gosto muito do meu português, né? Trabalho em casa, né? Entrega, né? E aí eu vou procurar o lockdown também. Lockdown. Então, eu sou igual a Ariane Suassuna. Nesse caso aí, vai ter mais circulação de pessoas, porque são os pedreiros, é o pintor, é o arquiteto, é o engenheiro. Então, gente, com relação a essas reformas, né, que podem ser adiadas, eu acredito que é muito prudente um síndico, né, ele decidir e depois, é claro, né, resolver isso em assembleia, mas eu acredito, assim, que é uma medida de precaução importante, né, uma reforma que pode ser adiada, porque, afinal de contas, esse tipo de circulação de pessoas, né, vai promover mais riscos de contaminação, além do barulho excessivo, aperrear todo mundo, deixar todo mundo numa situação, assim, de estresse extremo. Eu estou trabalhando, o barulho está me atrapalhando, eu estou querendo dormir, o barulho está me atrapalhando. Senhor, eu não posso nem sair de casa e a minha vida está pernas para o ar, um barulho horrível, né? Então, é mais ou menos assim. Inclusive, temos decisões judiciais nesse sentido, viu? O condomínio entrou com ação contra o condômino e o judiciário prontamente, tá certo? Decidiu liminarmente para que a reforma ela parasse, porque era uma reforma dispensável, inclusive imputando multa de R$1.000 por dia pela reincidência. Foi pouco. Professora Rosângela, a senhora vai eu queria só fazer uma complementação, porque na hora que o condômino ele quer fazer a obra dele, a reforma dele, o serviço urgente, ainda que seja urgente, né? Como o Manu bem colocou, que se não for urgente, deixa quieto, mas se for urgente, realmente precisa fazer. Mas mesmo na questão de urgência, o condômino ele vai alegar o seguinte, que existe uma convenção de condomínio que permite que ele faça obra barulhenta de 8 a meio-dia e das 14 às 18, geralmente é assim, né? E aos sábados, pela manhã, alguns condomínios permitem, outros não permitem sábado, hora nenhuma, né? Então, o condômino ele vai logo alegar isso, mas a convenção do condomínio já me permite, né? Então, também queria abrir um parêntese aí para ver que a convenção que a gente tem
ela foi feita, ela foi aprovada com a situação de normalidade. Nós estamos numa situação excepcional. Então, qual é a situação de normalidade? As crianças estão na escola a manhã toda, então o barulho não vai atrapalhar. Ou estão na escola a tarde toda, né? E as pessoas que estão trabalhando só voltam para casa à noite, às vezes voltam para almoçar. Numa cidade como a nossa, as pessoas ainda conseguem voltar, em cidades maiores passam o dia na rua. Então, esses horários de condomínio, de obras em condomínio, eles foram pensados visando o mínimo incômodo. Só que a gente está numa situação que está invertido. O normal é você estar em casa, né? Então, você simplesmente chegar e alegar que a convenção do condomínio lhe deixa fazer barulho de 8 a meio-dia e de 2 às 6, não vai ajudar muito, né? Quer dizer, vai ser o seu interesse, o interesse de uma pessoa contra a coletividade, e aí vai depender do tamanho do condomínio. Então, até nesse sentido, eu sugiro que também o síndico entre em contato com todos os condôminos e veja uma mudança nesse horário, porque não é razoável se aplicar esse horário em época que está todo mundo trabalhando, estudando em casa, entendeu? Então, eu sugeri o seguinte, precisa fazer? Precisa. Vai precisar fazer barulho, porque também tem outro detalhe, às vezes você pode estar com um determinado concerto que não demanda uma furadeira, uma coisa muito barulhenta em casa. Mas se for precisar fazer barulho, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui de um horário mais reduzido para o barulho, de modo que atrapalhe menos. Então, em vez de fazer tudo num dia só, pegando a manhã e a tarde, vamos dividir esse serviço barulhento em 3 dias, 2 horas de barulho por dia. Então, a gente está numa situação que exige criatividade, e nós brasileiros somos conhecidos por ser um povo criativo, né? Então, vamos não é, porque a gente tem que se lembrar o seguinte, depois isso vai passar, e o inferno no condomínio, se a gente não conseguir resolver, se a gente não conseguir entender que a situação é diferente, né? Que não é porque já se tem um regimento interno que não se pode modificar, entendeu? Então, acho que tem que ter um bom senso. Então, imagine se... Bom senso, é verdade. Não é? Então, outra coisa também, eu sugeri até aqui no meu condomínio que a gente fizesse depois um regimento para efeitos de confinamento, certo? A minha amiga Manu Suassuna agora, né? Não vou falar de lockdown. Então, pois é. Regimento para efeitos de confinamento, porque estão dizendo por aí que a gente vai ficar sujeito a, de vez em quando, ter que parar tudo e ir para casa, né? Então, é melhor se acostumar logo. Então, eu até sugiro que os condomínios já, quando terminar esse confinamento, não ache que esse vai ser o primeiro e o último. Se prepare. Então, o que foi que não funcionou bem, o que foi que causou a discórdia no condomínio durante o nosso confinamento, foram tais e tais pontos. Então, já vamos nos entender quanto a isso. Se acontecer de novo, como é que a gente vai fazer, certo? Então, dizem os especialistas que tão cedo a gente vai ficar num ciclo, né? Libera, volta. Então, é bom a gente ir pensando, talvez com a cabeça mais fresca, né? A gente consiga encontrar soluções melhores, certo? Mas eu acho que a solução nem é o síndico pode tudo e não consulta ninguém, né? Também a solução não já temos uma convenção e aplica do jeito que está aí, também não é. Temos que ver que a convenção foi pensada para um outro momento, tá certo? É verdade. Professores, deixa eu só falar rapidinho, porque só faltam 10 minutos para dar Eu só queria dizer que essa colocação de Rosângela foi muito boa, fantástico, assim, porque ela pensou de uma forma, assim, para bem além. Esse momento que nós estamos vivendo, ele pode se repetir, e se for votado na convenção e no regimento também, né? Regras gerais, né? Nesse período já fixas, não é isso, Rosângela? Isso. Né? É o síndico e os condôminos juntamente, pensando juntos, né? Como os conflitos eles vão ser minimizados daqui para frente. Exatamente. Como já está faltando só 10 minutinhos, eu gostaria, acho que vocês concordam que a gente responda pelo menos 3 perguntas que já tem aqui no chat? Pode e aí mandar. a gente vai desenvolvendo, vai esclarecendo mais coisas, né? Tá certo.
Com Deixa eu certeza. só dar uma entradinha aqui. Marcelo Santos pergunta para a professora Rosângela. Condomínios de casa tem outro lá o outro, onde os espaços são bem mais abertos. Neste caso, os síndicos podem proibir caminhadas nas ruas do condomínio? Olha só, mais uma vez, é o síndico querendo ser superior ao decreto, não é? Eu moro perto do Parque das Dunas, né? E a gente desce, eu não desço sempre, quando meu marido está em casa de folga, descemos os três para caminhar. A gente desce a rua, dá algumas voltas ali e volta. O que é que o decreto estabelece? Eu li, por sinal, hoje para refrescar minha memória. Se você está praticando esporte ao ar livre, você tem que estar de máscara. De máscara. Então, se o decreto me permite descer minha rua e ir até ali à frente do bosque, né? Que o bosque está fechado, mas tem aquele espaço ali na frente. Então, se o decreto me permite isso, inclusive fica sempre um carro da Polícia Militar ali, né? Parado, zelando pela segurança de todos, né? Ninguém é chamado a atenção porque está caminhando, porque está correndo, né, desde que esteja usando a máscara, como o decreto, antes era uma recomendação, agora é uma determinação. Então, por que o síndico quer ter esse direito, né, de dentro de um condomínio grande, como é, por exemplo, Alphaville, fora outros aqui em Natal, né, lógico, tem vários, mas me veio esse na cabeça. Então, qual é o sentido de eu morar num condomínio desses e eu não poder andar na rua do meu condomínio, logicamente usando uma máscara? Não vejo sentido. Se o síndico está querendo fazer isso, eu lamento por você, condômino, mas, né, se ele está excedendo, com certeza, não tenho medo de dizer que ele está excedendo as suas prerrogativas, né? O seu poder, digamos assim. Professora Emanuele, quer dar um complemento sobre essa pergunta? Com Temos certeza. mais duas. Com certeza, porque ele com certeza está extrapolando os poderes, porque ele não está nem observando os direitos desses condôminos. Na verdade, se a área é uma área ampla, como acontece com alguns condomínios, né? Imagine um condomínio de casas, eu acredito que a pergunta foi se referindo a um condomínio de casas. Nada mais que essas pessoas elas possam caminhar, claro que utilizando máscaras. E se esses condôminos eles estiverem incomodados, mais uma vez, pontuando o que a gente já falou, eu e Rosângela, eles podem, por meio de um código de um quarto, sugerir uma assembleia justamente para discutir esse tipo de coisa, e outras mais que podem aparecer posteriormente, né? É porque, assim, o medo da contaminação pode estar também trazendo determinadas atitudes, né, para pessoas por se sentirem responsáveis, com uma certa responsabilidade maior. Então, eu acho até que os condôminos, eles podem ter essa iniciativa, né, para resolver esse tipo de problema, que é um problema que tem possibilidade de resolução da melhor forma possível. É verdade. Resumidamente, a gente tem que entender que o síndico tem que fazer tudo em decorrência de assembleia, com a concordância de todo mundo, né? Todo mundo do condomínio. Ele nunca vai ter o poder de propor alguma coisa só. A gente tem que sempre se ligar nisso, né? Todo mundo que mora em condomínio precisa se ater a esse Mariana, ponto, né? só tem um detalhe, aqui tem um projeto de lei aí, né, o projeto de lei 1179, agora de 2002, que está aí em tramitação. Esse projeto me preocupa muito, porque ele visa dar esse poder ao síndico. Então, eu vejo aí duas coisas. Primeiro, a confirmação do que o síndico não tem esse poder, porque se tivesse, não precisava de uma lei nova. Então, primeira coisa que embasa esse nosso posicionamento de que tudo é em assembleia. Agora, me preocupa realmente muito, né? Porque eu estava com o professor Manu ontem que a nossa cidade ela não tem uma vocação, a vocação de condomínio é recente, é mais por causa da questão da segurança, né? Mas Natal se verticalizou há muito pouco tempo. E os síndicos, não é? A gente não vê assim. A maioria dos síndicos não é preparada para ser síndico, não sabe os limites, os seus limites, não é? Aí você chegar ainda a fazer uma lei que dá um poder que ele pode mandar até na sua casa, né? Porque tem um artigo que diz que ele pode proibir até de você receber pessoas em casa. Então, assim, exatamente, isso... Na festa, né? Exatamente. E tem um detalhe, Rosângela, se a gente for também perceber, né, o síndico, ele tem umas prerrogativas que
já estão inseridas no próprio Código Civil, na verdade. É isso. Então, assim, decidindo em assembleia, né, e ele sendo um representante, porque, gente, ele é um representante de todos os condôminos. Uhum. Então, é meio complicado isso, né, realmente a lei, ela tem esses defeitos, esse projeto de lei, né, que está tentando estar no Senado ainda, ele tem esses problemas, né, que devem ser observados, viu? É verdade. Vamos para mais outra pergunta, que é Wanderson Fernandes. Tem uma dúvida. Gostaria de saber como fica a situação referente aos aluguéis em condomínios residenciais. Há algum impedimento? É obrigatória a comunicação aos síndicos? Para quem a pergunta? Manu, né? Para as duas, ele deixou em aberto. Vocês só repita um pouquinho, que fugiu um pouquinho, Mariana. Me repita aí só um pouquinho. Ele está querendo saber a situação referente aos aluguéis em condomínios residenciais. Se há algum impedimento, é obrigatório se comunicar ao síndico nesse momento? Como é que se dá isso? Eu entendi. Sim, os aluguéis. Os aluguéis. Permitir aluguel das unidades. Por exemplo, eu tenho um apartamento que eu alugo constantemente, digamos que ele está desocupado. Aí apareceu agora o inquilino, não é isso? Inclusive, eu fui consultada, semana passada eu fui consultada num caso desse, né? Porque justamente isso, uma amiga minha tem um apartamento e surgiu uma pessoa interessada em alugar e o síndico do condomínio disse que não podia alugar. Né? Então, eu expressei a minha opinião no sentido de que é uma restrição ao direito de propriedade muito grande e que o síndico ele pode, sim, exigir ser comunicado para que o condomínio faça todo o trabalho de higienização, de aviso aos outros condôminos. Então, se vai usar o elevador de serviço, né? Se é um prédio e vai precisar usar o elevador, então o síndico vai comunicar para os condôminos, teremos uma mudança, vai chegar uma família do condomínio no dia tal, vão precisar usar o elevador de serviço para subir a mudança. Então, vamos tomar todas as precauções, vamos usar álcool gel, vamos isso, vamos aquilo, mas vocês, por favor, não usem esse elevador do dia tal ao dia tal, até que a gente tenha segurança de que está tudo higienizado e volte a utilizar. Mas, simplesmente, proibir a mudança, isso é para a família. Não tiver para onde ir, já tem um contrato que pode ter sido anterior à pandemia, né? Aí se programou para se mudar agora e teve o azar da data da mudança cair no meio desse período. Exatamente, nesse período. Então, você vai impedir e a família vai para onde? Ela vai para a rua? Então, assim, pensar que do outro lado tem gente envolvida também, não é mercadoria, né? Então, exatamente. Então, eu acho que foge muito ao bom senso você querer proibir. Com relação a aluguel de temporada, eu até entendo que o condomínio diga assim, não, esse condomínio aqui costuma colocar o apartamento dele no Airbnb, né, para alugar por temporada. Então, não vamos permitir, porque as pessoas vêm de outro estado, vêm de outro país, e tem um potencial maior de trazer esse vírus consigo, né, e contaminar alguém no condomínio. Mas se alguém está fazendo o que aconteceu no prédio, bem no começo do isolamento, eu recebi uma consulta dessa de uma cliente minha. Então, até entendo a posição do síndico de não querer quando o aluguel é por temporada. Por quê? Porque a pessoa tem a sua casa. Você pode dizer, não venha porque eu não lhe aceito. Então, ela fica na casa dela. Mas uma mudança, porque a pessoa terminou o contrato num imóvel e está se mudando para outro, um aluguel residencial, que a pessoa não vai ficar entrando e saindo, ela vai entrar e vai ficar. Vai permanecer. Eu não vejo motivos para essa proibição. Agora, e o síndico tem o direito de ser avisado, eu vou botar aquele termômetrozinho na entrada, aquele termômetrozinho que você aponta para a testa para ver se a pessoa está com febre, né? Até para que eles possam se precaver, né, Rosângela? E deixar estruturalmente o condomínio pronto para receber essa pessoa. Exatamente. Minha opinião é essa também, Manu. Pois eu queria só também acrescentar um comentário, né,
que além da restrição do direito de propriedade dessa pessoa, que muitas vezes, né, a gente até comentou sobre isso, está precisando daquele aluguel, daquele valor daquele aluguel, em função de todo esse momento que estamos vivendo, né, e além dessa família estar precisando de um local para residir, gente, tem jurisprudência nesse sentido e também no inverso, né? Vejam, todos devem ficar em casa. Então, esse tipo de decisão vai de encontro até a essa garantia de você ter um local, um domicílio para você ficar com a sua família, né? Primeiro. Segundo, que tem jurisprudência também no estado, eu acredito que São Paulo, em que uma moradora, né, ela foi impedida, né, de fazer uma mudança no apartamento dela, né, em função justamente desse período de quarentena, mas aí ela conseguiu, liminarmente, a possibilidade de retirar as coisas dela do apartamento, porque estava passando por dificuldades financeiras, foi dividir o apartamento com outra pessoa, né, e precisava dos objetos pessoais dela, porque muitos estabelecimentos não estão mais fornecendo alguns produtos, alguns serviços, alguns objetos. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né, além de você estar numa situação financeira difícil, ainda tem esse problema de você também ter o direito de sair do local, do condomínio, né, da unidade, porque você tem condição também de permanecer lá, e ter o direito de retirar suas coisas. Claro que o síndico, ele deve ser comunicado para, estruturalmente, promover toda a higienização necessária para que as pessoas elas não sejam contaminadas, nem com quem está chegando para ficar definitivamente, né, nem com quem está saindo. É verdade. Eu vou passar logo para outra, porque nosso tempo já está curtinho. Tudo bem. Foi Maria Eduarda Ribeiro. Ela pergunta para a professora Rosângela. O síndico tem a obrigação de comunicar a todos os condôminos sobre a existência de um condômino contaminado pelo Covid? Ou deve preservar a pessoa que está doente? Eu acho que ele tem a obrigação de comunicar que há um caso no condomínio, né? Para que as pessoas redobrem os cuidados, né? Mas não necessariamente ele tem que dizer fulano está, não é? Porque senão, quando fulano for descer para ir ao médico, fazer uma consulta médica, né? Já ele vai ser, a confusão vai ser grande, viu, Rosângela? Exatamente. Então, aí, Mariana, o povo vai entrar, assim, em pânico. Em pânico, Então, eu acho que tem que ter, lógico, a preservação da intimidade, o síndico não deve expor a pessoa, né? Mas precisa sim avisar, porque aí eu vou pensar duas vezes na hora de empurrar a porta do elevador, em vez de eu ir com a mão no cotovelo, eu vou, né, com o braço, tudo que né, fazendo. Na hora de apertar o botão do elevador, faz assim com o cotovelo, né? E chega e lava a mão e vai tomar banho. Então, eu vou, gente, aqui no condomínio tem um caso, eu não posso bobear. Passou nas áreas comuns, eu tenho que ter cuidado onde eu toco, né? E higienizar a mão. Então, eu acho imprescindível que o síndico faça esse aviso. Mas, novamente, sem expor. Do jeito que a gente não pode expor a pessoa que está devendo, né? Dizendo que no condomínio, então eu acho que isso é mais ou menos, né? Fazendo um paralelo aí horrível, mas do mesmo jeito o síndico não deve expor aquela pessoa que está acometida pela doença, certo? Também concordo, Rosângela, sob pena da pessoa sofrer um atentado terrorista, não é verdade? Brincadeiras à parte. Mariana, temos tempo ainda, Mariana? Eu tenho só mais. Espero que o pessoal da extensão deixe. Só mais uma para a gente, né, poder finalizar e tratar de todos os assuntos. Podem sim, gente. Podem continuar. Obrigada. Em relação. Mas nesse momento, Bárbara Toscano. Mas, nesse momento, o síndico, ao perceber uma aglomeração em alguma casa ou apartamento, poderia intervir ou aplicar alguma multa? Questão da multa, né? Outra coisa também bem interessante que eu comentava com o Manu ontem. Primeiro, né? É necessário olhar, verificar se já existe na convenção do condomínio uma possibilidade de aplicar multa. Porque a possibilidade de aplicar multa não cai do céu,
não é? Então, a gente viu aí, o decreto disse que quem for pego usando, andando na rua ou entrando em locais públicos sem usar máscara está sujeito a o pagamento de uma multa de R$ 120. Aí o síndico chega no condomínio, viu 3 condôminos aglomerados, né, conversando sobre algum assunto, e sem máscara ele, pronto, R$ 120 para cada um. Só que não, né? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, ele tem que primeiro ver se a convenção do condomínio permite a aplicação de multa para alguma infração, certo? A primeira coisa. Se permitir, ele tem que ver que, geralmente, né, a convenção do condomínio, quando ela permite a multa, ela começa com a advertência. Ela não começa, a primeira vez que você comete uma falta, digamos assim, você aplicar uma multa. Então, ele vai advertir se a convenção permitir. Agora, se ele chega em casa, olha a convenção e diz, nossa, a convenção do nosso condomínio não prevê multa para nada, então ele se reúna numa assembleia novamente e diga, condôminos, a situação é essa. Eu encontrei pessoas nas áreas comuns conversando e sem máscara, né? E eu sugiro que, para evitar isso e para preservar mais nossa saúde, nós autorizemos aqui, coloquemos na convenção a possibilidade de uma aplicação de multa para esse caso. Então, se a Assembleia concordar, ótimo. Se não concordar, sinto muito. Ele não tem base legal, porque ele colocando a multa e o condômino entrando depois na justiça para anular. Então, quer dizer, qual a utilidade disso? E outra coisa também é que, mesmo quando o condomínio multa, né, diz o Código Civil, que você tem que levar isso para a Assembleia, né, Manu? Tem que levar para a Assembleia, ela ratificar. Né? Dizer, não, realmente, esse condômino merece multa, né? Então, ainda tem a possibilidade dos próprios condôminos dizerem não. Estava numa área aberta, com muito vento, as pessoas acreditavam numa distância, estavam preservando a distância de 2 metros, só porque tinha 3 pessoas conversando sem máscara, eu não vejo motivo, né? Não é, minha opinião, não, estou dando um exemplo, certo? Então, os condôminos mesmos podem achar isso aí exagerado, entendeu? Então, mais uma vez, o síndico nem esse poder de multar sozinho ele tem, certo? Além do isso, né, Rosângela e Mariana, tem que ter o resguardo normativo, porque aí esse síndico vai ficar respaldado, né? E essas multas, elas têm como base, como parâmetro também o valor da cota condominial, né? Que não pode ultrapassar 5 vezes o valor da cota condominial, então tem que ver como esse condômino ele pode ser multado. Acredito que a professora Rosângela falou muito bem, uma advertência no primeiro momento, isso tudo tem que estar em convenção, né? 2/3 votam juntamente com o síndico, né? Para possibilitar ou não e ver os requisitos que devem ser considerados para que a multa ela seja aplicada, decidindo isso sempre em assembleia. Emanuele, eu tenho uma questão para você agora. A professora João Miguel, a professora Emanuele falou de permitir visitas, mas permitir não seria fomentar aglomeração? Eu conheço um condomínio que vedou visitas aos moradores. Essas visitas, como é o nome dele? João Miguel. João Miguel, essas visitas que eu falo são visitas, mas nesse caso deve-se observar que as visitas elas não podem ser visitas para aglomeração. Mas imagine aí que você tem parentes, né, que muitas vezes necessitam de uma visita de urgência, né? Então, o que não pode ser feito é vedar completamente as visitas aos apartamentos, né? O que deve ser observado, e aí, nesse caso, a Assembleia ela é importante nesse sentido para decidir, né? Como essas visitas elas vão se dar, elas vão acontecer, para que não haja aglomeração, porque o que não é salutar é fazer uma festa, né? Ou então receber mais de um visitante para fazer uma noite com vinhos e frutas e queijos e pizzas, isso aí não é viável, né? Mas aquela visita daquele familiar, né? Ou uma visita necessária, de uma pessoa, de um profissional da saúde, né? Quando você evita qualquer visita, você pode estar prejudicando necessidades indispensáveis e básicas daquele condomínio, né? Então, tem que ter um parâmetro real, porque a gente sabe que a visita, ela abrange muitas situações, entende?
Entendeu? Rosângela vai falar mais Não, alguma coisa sobre essa questão? não, a resposta da Já professora... são 6 horas e 11 minutos. Eu acho que vamos para as considerações finais, Vamos. né? Vocês duas podem concluir. Manu, você é primeiro, Manu. Você começou, eu termino, não é? Eu achei bem importante, né? Porque eu acredito que a maioria de vocês reside em condomínios, ou tem amigos que moram em condomínios, familiares que moram em condomínios, e essas dúvidas, elas são dúvidas, assim, muito emergentes e também necessárias, que elas sejam tiradas, e sempre um momento desse é super importante, porque a gente discute, divide conhecimento, não é? E outras indagações, elas passam a existir. Então, eu só queria, assim, deixar como última mensagem que o bom senso, ele deve ser utilizado por qualquer tipo de profissional para evitar o abuso de direito, né? Muitos síndicos, eles podem estar tomando iniciativas, assim, urgentes, temendo se responsabilizar civilmente também, por não ter tomado providências, mas eu acredito que tem muitos síndicos que, com esse medo, muitas vezes se atropelam, não é? Sem também ter um conhecimento técnico da área, por isso que eu acho que o ideal é que o síndico ele tenha mais conhecimento para que ele possa tomar esse tipo de iniciativas, ou outras iniciativas, e assim, é bem importante a gente saber que esse síndico, ele está representando todos os condôminos, né? E quando ele representa, ele tem que ter a opinião desses condôminos por meio de um quórum específico que a lei determina, né? E as assembleias, elas são muito importantes nesse sentido. Assembleias que podem ser feitas, né, pelo meio virtual. Olha aqui como nós estamos, 104 pessoas que ainda estão juntas aqui discutindo um assunto extremamente importante, né? É um formato de moradia essencial, necessário em função da segurança, né? E essas pessoas estão passando por esses problemas em função justamente desse período em que estamos vivendo. Então, assim, trazer para vocês, né, o quanto é importante, né, ter o bom senso na hora que está exercendo uma função e, principalmente, esse síndico, ele tem que ter a consciência de que ele está representando não só o interesse dele, se ele for um condômino também, muitos dos síndicos são também condôminos, como também está representando o interesse de outras pessoas que pensam de formas diferentes, e aí, nesse caso, o resguardo por meio de assembleia seria, né, a forma mais viável e mais segura para essa pessoa que está representando outras. Oi, Rosângela. Gente, então, muito bem colocado aqui pela professora Manu. Eu só queria aproveitar o meu curto tempo para agradecer de coração a presença e a participação de vocês, as perguntas. Nós temos uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa, né, Mariana, para saber o que vocês acharam, se querem uma outra, se querem que o chá civil... Emily já está perguntando quando vai ser a próxima. Obrigada, querida. Se vocês quiserem, inclusive, que a gente volte ao... Isso, professora. A gente... Oi? Exatamente isso. No questionário de satisfação, eles podem colocar justamente comentários, sugerir para que o chá civil possa ter um outro momento e sugerir novos temas também, viu? Sem problema. Pronto. Tá ótimo, obrigada. Então, se vocês quiserem que a gente continue com esse tema, tem mais coisa, né? Se quiserem que a gente faça um outro sobre esse tema, não tem, garanto que nós vamos adorar vir aqui de novo conversar sobre esse Se deixar, você tem que passar 3 horas. Né, Rosângela, tem tanta coisa de direito civil que está sendo assim, que está bombando nesse momento, como as relações de família, os direitos sucessivos, a uso capitão, né, que os prazos para a prescrição aquisitiva estão suspensos. Olha aí, Manu, dando dicas para vocês. Então, e cuidado que esse mês que vem é época de TC, né? Então, quem quiser aproveitar aí os temas da pandemia que vão estar em alta, né? Então, também, verdade. Aqui no nosso Chá Civil vai conseguir se informar, né? E discutir os seus pontos de vista. Gente, eu estou recebendo várias mensagens aqui de pessoas dizendo que gostaram, que o debate foi bom. Agradeço demais o feedback, certo? Agradeço pelas mensagens carinhosas, certo? E vou me despedir aqui, deixando um abraço para vocês e na esperança que logo, logo a gente possa dar esse abraço bem apertado pessoalmente, tá bom? Um beijo bem grande. Exatamente.
Pois um beijo também, meninos, um abraço em todos, a todos mesmo. Adorei o convite, adorei estar aqui hoje com a professora Rosângela, com vocês, com Mariana, com o Chá Civil, que é uma extensão maravilhosa, né? Obrigada, querida. Continuar com essas ideias tão boas e tão produtivas. Beijos em todos. É verdade, gente. Só para finalizar, eu faço as palavras das professoras a minha, né? Em nome do chá, agradeço a todos que participaram. 150 pessoas, né? Para esse momento. Foi incrível, um momento único para a gente. Consegui estar até agora com todo mundo. E é como as professoras falaram, estamos aguardando vocês para a gente poder fazer outras, tanto no Instagram do Chá, @chacivil, UniRN, _. Vamos estar sempre interagindo com vocês para pedir novos questionamentos e assim a gente poder fazer outras palestras. Então é isso, eu agradeço muito, vocês ficaram até agora e até a próxima que vai ter. Muito obrigada a todos, obrigada à professora Rosângela, à professora Emanuele, Mariana, Chá Civil, alunos. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. E aí a gente já sabe que tem a parte 2, né, professora Rosângela? Agora é só a gente articular, né, como extensão, agradecer os alunos e reforçar, né, fazer o credenciamento online que está no chat e responder nosso questionário de satisfação. Nós podemos sair, então, né, Mariana? Agora, não é, professora? A gente já pode sair da transmissão, né? E os alunos ficam aí. Eles estão